Olá, graça e paz, eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Se nos capítulos anteriores ali nós vimos a travessia do Jordão e a queda emocionante dos muros de Jericó, agora a história ela entra numa das partes mais profundas e também mais humana desse livro. Porque caminhar com Deus a gente vê que não é feito apenas de milagres e vitórias. Às vezes nós passamos aí por correções, arrependimento e recomeços. E o capítulo 7 a 9 mostram exatamente isso. A conquista da terra prometida não dependia da força do exército de Israel, dependia muito da obediência ao Senhor. Quando há pecado escondido, a vitória para. Quando o coração volta para Deus, o caminho se abre novamente. Então vamos continuar essa história. No capítulo 7, nós vemos que depois da vitória de Jericó, Israel já estava bem confiante. E a primeira cidade em que eles entram depois de Jericó é a cidade de Ai, uma cidade menor que ficava no norte. Josué então envia espias para observar o lugar e quando voltam eles dizem: não precisamos mandar todo o exército, 2 ou 3 mil homens são suficientes. Então cerca de 3.000 homens sobem à batalha. Mas algo inesperado acontece. Os homens de Ai atacam, Israel começa a fugir e 36 soldados morrem. Era a primeira derrota desde a travessia do Jordão. O povo fica aterrorizado e a Bíblia diz que o coração deles se derreteu como água. Josué rasga suas roupas e se lança com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Ele clama a Deus perguntando por que aquilo aconteceu. Então Deus responde: Israel pecou. Antes da queda de Jericó, Deus havia ordenado que tudo naquela cidade fosse consagrado ao Senhor. Ninguém deveria pegar nada para si. Mas um homem chamado Acã, da tribo de Judá, desobedeceu. Ele viu entre os despojos um belo manto da Babilônia, prata e uma barra de ouro. Ele cobiçou aquelas coisas e pegou, e escondeu tudo enterrado em sua tenda. No dia seguinte, as tribos passam diante do Senhor, uma a uma, até que o culpado é revelado. Acã. Quando Josué o confronta, ele confessa. Mensageiros vão até a tenda e encontram exatamente o que ele havia escondido. Acã e tudo que estava ligado ao pecado são levados ao vale de Acor, que significa vale da aflição. Ali ele é julgado pelo povo. A Bíblia conta que Acã é apedrejado e depois queimado, e sobre o lugar levantam um grande monte de pedras. Era uma forma de remover o pecado do meio da comunidade. E então o texto diz que a ira do Senhor se afastou de Israel. O caminho podia continuar. No capítulo 8, a vitória é restaurada. Deus volta a falar com Josué e a primeira coisa que ele diz é: não tenha medo. Agora o Senhor entrega novamente Ai nas mãos de Israel, mas dessa vez Deus dá uma estratégia. Josué prepara uma emboscada. Um grupo de soldados fica escondido atrás da cidade durante a noite. No dia seguinte, o exército principal se aproxima. Os homens de Ai saem para lutar. Então os israelitas fingem fugir. Os soldados de Ai correm atrás deles, deixando a cidade vazia. E nesse momento, os homens escondidos entram em Ai e colocam fogo na cidade. Quando os soldados de Ai olham para trás e veem a fumaça, percebem que é tarde demais. Agora estão cercados e Israel vence a batalha. Depois da vitória, Josué faz algo significativo. Ele constrói um altar ao Senhor no Monte Ebal, exatamente como Moisés havia ordenado. Ali o povo oferece sacrifícios e Josué escreve uma cópia da lei de Deus em pedras. Então o povo todo se reúne entre 2 montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Josué lê em voz alta todas as palavras da lei, as bênçãos e as advertências. Homens, mulheres, crianças e estrangeiros estavam ali ouvindo.
Era um momento de renovação da aliança com Deus. As notícias sobre as vitórias de Israel começam a se espalhar por toda Canaã. Muitos reis se reúnem para lutar contra eles, mas um povo decide agir de outra forma: os gibeonitas. Eles elaboram um plano. Vestem roupas velhas, calçam sandálias gastas, levavam pão seco e cheio de bolor. E chegam ao acampamento de Israel em Gigal dizendo: viemos de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o Deus de vocês. Josué e os líderes examinam as roupas e o pão. Tudo parecia confirmar a história. Mas a Bíblia registra que eles não consultaram ao Senhor. Então fazem uma aliança de paz com aquele povo. 3 dias depois descobrem a verdade. Os gibeonitas não eram viajantes distantes, eles eram vizinhos moradores da própria terra. O povo de Israel fica indignado, mas havia um problema. Eles haviam feito um juramento em nome do Senhor, e esse juramento precisava ser respeitado. Então os gibeonitas passam a viver entre Israel, trabalhando como cortadores de lenha e carregadores de água para o serviço do Senhor. O que essa história nos ensina? Esses capítulos revelam algo muito profundo. O pecado escondido pode trazer derrota, mas quando o pecado é tratado, Deus restaura o caminho. Também aprendemos que decisões importantes precisam ser tomadas consultando o Senhor, porque nem tudo que parece verdadeiro realmente é. A história de Josué não é apenas sobre batalha, é sobre um povo aprendendo a caminhar com Deus. Entre erros, correções e recomeços, seguimos a nossa jornada. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. A terra prometida continua diante deles, mas agora Israel está aprendendo algo essencial. Vitórias espirituais começam no coração, num coração obediente. Um grande abraço, até amanhã.